semana de clássico não tem um amigo nenhum do São Paulo, tudo inimigo, eles lá do lado de lá, né, defendendo os Bambi lá, eu do lado de cá torcendo, defendendo os Bambi, né, eles chamam a gente de gambá, o Marco Aurélio cansa de chegar no presidente, chamou o Corinthians de gambá, né, que o carro dele não passa não consegue chegar na Zona Leste, é bom mesmo que não chegue, que ele não é muito bem-vindo pelo lado de cá, não. Uma figura irreverente do futebol brasileiro, um cara da resenha, descontraído e que dentro do campo representava. Um volante de inteligência absurda, senso de posicionamento e muita vontade dentro de campo. Jogou em times espetaculares e, óbvio, fez parte também da seleção brasileira, sendo pentacampeão do mundo em 2002. Hoje você vai conhecer a trajetória de um personagem único do nosso futebol. Hoje, a história dele, Vampeta. Marcos André Batista dos Santos nasceu no dia 13 de março de 1973 em Nazaré das Farinhas, estado da Bahia. Revelado pelo Vitória, o Vampeta teve uma infância bastante humilde. E depois de passar pelas divisões de base do clube, no ano de 92, quando tinha 19 anos, conseguiu subir para o profissional e já fez algumas aparições. Ele ajudou seu clube a ser vice-campeão brasileiro da Série B e, consequentemente, conseguir o acesso à primeira divisão. E além disso, a equipe conseguiu vencer o campeonato baiano daquele ano ao derrotar o arquirrival Bahia na decisão. Com a promoção à Série A, o Vitória então estava na elite do futebol nacional, no ano de 1993, e fez uma belíssima campanha. O clube contava com jogadores que mais tarde se tornariam grandes nomes no cenário nacional. O Vampeta, lógico, foi um deles. E o Leão da Barra conseguiu chegar à final do Brasileirão daquele ano. A equipe deixou para trás Corinthians, Santos e Flamengo para chegar à decisão contra o Palmeiras. Mas aí não deu. Derrota por 1 e por 2-0 nas duas partidas e vice-nacional para o Vampeta e os seus companheiros. Seguiu no Vitória em 1994 e o clube conseguiu chegar até as quartas de final da Copa do Brasil e no Brasileirão não repetiu o mesmo desempenho do ano anterior. Além disso, o Vampeta se destacou demais e chamou a atenção de olheiros do futebol holandês. E aí, depois de algumas negociações mal sucedidas, o Vamp deixou o clube baiano para então jogar no PSV da Holanda. Ao se transferir para o clube, se tornou o primeiro brasileiro a jogar na Europa, que não saiu do eixo Rio-São Paulo-Minas. Ele teve um aumento significativo no seu salário e ainda ganhou um apartamento do clube. E aquela era uma época com restrição de estrangeiros nas equipes. Portanto, o Vampeta jogou pouco nessa temporada e logo foi emprestado, para dar lugar a outros jogadores, como por exemplo o Ronaldo Fenômeno. O Venlo, também da Holanda, foi o destino do brasileiro. E por lá, ele jogou bem, apesar das poucas partidas. Na equipe somou 7 jogos e marcou 3 gols. Um novo empréstimo aconteceu ainda no ano de 1995, e o Vampeta foi defender as cores do Fluminense, no segundo semestre desse ano. O Flu venceu o Carioca daquele ano, mas o Vamp ainda não fazia parte do plantel. Prorrogou o contrato de empréstimo com o tricolor das Laranjeiras até 1996 e jogou mais um ano pelo clube. No Brasileirão, o Flu acabou jogando mal e foi rebaixado, mas não caiu por conta de uma virada de mesa. E ainda em 96, o Vampeta voltou ao PSV, onde ainda tinha contrato vigente. No Flusão, disputou 47 jogos e balançou as redes 4 vezes. Para a temporada de 1996 e 1997, retornou ao PSV Eindhoven para de fato jogar com a camisa do clube. E já começou muito bem, ganhando a Supercopa da Holanda naquela temporada, com uma bela vitória por 3-0 para cima do Ajax. A grande conquista dessa temporada foi o campeonato holandês, a Eredivisie, com boa vantagem de pontos para cima do Feyenoord, vice-campeão. O volante jogou muito bem e demonstrou muita regularidade, sendo eleito o melhor da sua posição no campeonato. Fechou a temporada com 35 jogos e 2 gols marcados. Prosseguiu para 97-98, mantendo um ótimo nível. O PSV ganhou a Supercopa da Holanda de 1997 e foi vice tanto da Eredivisie quanto da Copa da Holanda. Após isso, o Vampeta se transferiu para o Corinthians, clube onde se tornou ídolo para sua primeira passagem. No PSV, somou 59 jogos, marcou 5 gols e ganhou 3 títulos.
Em 1998, o Vamp recebeu sua primeira convocação para defender a seleção brasileira. O comandante era Vanderlei Luxemburgo, e a partida amistosa foi contra a Iugoslávia, que terminou empatada em 1-1. Em 1998, o Banco Excel montou um super time de grandes estrelas e grandes jogadores no Corinthians. Ao lado de Rincon, Ricardinho e Marcelinho Carioca, conseguiu conquistar o grande campeonato brasileiro daquele ano. O Vampeta foi peça fundamental de marcação e equilíbrio naquele meio-campo. Esteve em campo durante os 90 minutos nas 3 partidas da final contra o Cruzeiro, quando o Timão venceu a última por 2-0 e ficou com essa taça. Somou 52 jogos e 4 gols marcados. Um ano mais tarde, 1999, o Corinthians disputou a Copa Libertadores e caiu nas quartas de final ao perder do rival Palmeiras. Na disputa por pênaltis, o Vampeta teve a infelicidade de desperdiçar sua batida diante do goleiro Marcos. No Paulistão, porém, o alvinegro deu o troco e ganhou o título estadual, derrotando o mesmo Palmeiras. E no Brasileirão veio o bicampeonato. Dessa vez, o adversário na final foi o Atlético Mineiro, e o Vampeta chegou a marcar um gol em uma das partidas. Ao todo, ele foi a campo em 69 jogos nesse ano e marcou 6 vezes. Bem demais no Corinthians, foi convocado para disputar 2 torneios com a amarelinha. Um deles foi a Copa América, daquele ano de 99. Esteve presente em 3 jogos e ajudou o Brasil a vencer aquele título. Não jogou a final, que terminou 3-0 para a seleção contra o Uruguai. Outra competição foi a Copa das Confederações. Nessa, o Brasil chegou até a grande decisão, porém acabou perdendo para a seleção mexicana pelo placar de 4-3 e foi vice. No ano de 2000, o Corinthians foi semifinalista do Paulista e semifinalista da Libertadores. O clube disputou o Mundial de Clubes da FIFA. O Vamp foi titular do time, apesar de ter sido sacado em todos os jogos. Na decisão não foi diferente, e ele viu seu time bater o Vasco da Gama na disputa por pênaltis e sagrar-se campeão. Esse foi o único troféu do ano. No segundo semestre de 2000, retornou ao futebol europeu, num contrato de empréstimo junto à Internazionale de Milão. Logo na sua primeira partida, já marcou um gol na derrota Nerazzurri por 4-3 para Lazio na Supercopa da Itália. Entretanto, teve dificuldades de adaptação e não se firmou na equipe com o passar da temporada, resultando em um novo empréstimo. Na Inter, o Vampeta disputou 8 partidas e marcou um gol. Depois disso, no início de 2001, acertou com o PSG e ficou na França até o final da temporada de 2001 e 2002. Não teve grande destaque na campanha regular do clube no campeonato francês e, portanto, retornou ao Brasil. No Paris Saint-Germain, disputou 8 jogos e marcou uma vez. Ao som de Roberto Carlos, uma recepção de rei para Vampeta. Um rei carregado nos braços do povo. A gente sabe que o Flamengo é... Bota a camisa, Vampeta! É isso, agora esperando retribuir dentro de... O retorno ao futebol brasileiro foi para jogar no Flamengo, numa negociação que envolveu outros jogadores. O momento financeiro do Mengão não era dos melhores, porém a cobrança por desempenho seguia grande. O Vampeta chegou a alegar em uma entrevista que a diretoria fingia que pagava e ele fingia que jogava. Ele não conseguiu ganhar títulos pelo clube e em dezembro de 2001 acertou seu retorno ao Corinthians. No Flamengo, o Vamp foi a campo em 16 jogos e marcou um gol. O ano de 2002 no Corinthians foi muito bom para o jogador, que conseguiu retomar seu bom futebol e ter uma boa sequência de partidas. Foi titular do time, campeão do torneio Rio-São Paulo, quando derrotou o São Paulo na final. Além disso, ganhou a enorme Copa do Brasil, quando bateu o Brasiliense na decisão. Faltou o título do Brasileirão para fechar esse triplete, porém o Timão foi derrotado pelo Santos na final e acabou sendo vice. Convocado por Felipão na condição de reserva, viajou para a Coreia e Japão. Só atuou na estreia do Brasil durante 72 minutos, na vitória brasileira diante da Turquia. E aí, ele viu do banco uma desacreditada seleção ir passando fases, até que na decisão derrotou a Alemanha por 2-0 para se sagrar pentacampeã mundial. O Vampeta teve a sua cena icônica na volta da delegação, quando deu cambalhotas no Palácio do Planalto com a camisa do Corinthians. Depois dessa final contra a Alemanha, a última vez que o Vamp foi chamado para defender o Brasil foi alguns meses depois, numa partida contra o Paraguai, na qual a seleção paraguaia venceu por 1-0.
E o Brasil, ainda em clima de festa, desfilava sua conquista. Sendo assim, defendendo a amarelinha, o volante disputou 39 partidas, marcou 2 gols e ganhou 2 títulos. Consagrado com o título mundial de clubes e de seleção, continuou a atuar pelo Corinthians no ano de 2003. Nesse ano, a equipe teve desempenho discreto e venceu o Campeonato Paulista ao derrotar o São Paulo na final, fazendo 6-4 no placar agregado. Uma grande equipe, fez um grande jogo também, né? Eu acho que valoriza muito a nossa conquista, porque conquistamos em cima de uma das maiores equipes do Brasil, então agora é só comemorar. Você já foi campeão tantas vezes, é sempre a mesma alegria, ou você nem liga mais pra esse tipo de coisa, quer dizer, no bom sentido, quer dizer, nem se choca mais, não se surpreende mais com essa alegria? Não, é uma satisfação imensa em ter conquistado agora o 7º título com a camisa do Corinthians, só com a camisa do Corinthians, não vou contar nem os outros. E não parou por aí não, só falta um título dentro da minha carreira, que é a Libertadores, e a gente vai com unhas e dentes buscar esse título. Na estreia do Brasileirão daquele ano, o Vampeta sofreu uma lesão séria, que o tirou de combate por 8 meses. Quando retomou, já havia perdido seu lugar no time, apesar das promessas do então treinador, Juninho Fonseca, de colocá-lo para jogar assim que estivesse bem. Isso gerou um desentendimento e motivou a saída do volante do clube. É o torcedor do Vitória tão fanático quanto nós, que Vampeta é nosso conselheiro. Os nossos objetivos desse ano. Espero que a gente tenha bastante felicidade aqui. Do trabalho de um grupo que há 15 anos constrói uma organização. Tudo começou aqui no Vitória. Se hoje tenho 2 filhas, tenho algum bem material, tudo começou aqui. Saiu do Corinthians e foi jogar no Vitória, seu clube de formação. Edilson Capetinha, companheiro de Corinthians e seleção e amigo do Vampeta, também foi. Esse retorno foi muito bom no início, tendo em vista a conquista do título baiano daquele ano de 2004. Porém, um episódio triste foi o rebaixamento do Vitória para a Série B do Brasileirão. E simultaneamente a isso, o Leão da Barra conseguiu chegar até a semifinal da Copa do Brasil. No final do ano, o Vamp deixou o clube com 35 partidas, 1 gol e 2 títulos. O Al-Samia, do Kuwait, foi o destino do Vampeta, que não chegou a completar 1 ano jogando lá, e ainda no ano de 2005 voltou ao Brasil para defender as cores do Brasiliense. No clube, disputou 12 jogos e marcou 2 vezes. A passagem pelo Brasiliense não foi uma das mais positivas, nem para o jogador e nem para o clube. A equipe disputava pela primeira vez a primeira divisão do futebol nacional e não aguentou. O Vampeta jogou bem, porém não evitou o rebaixamento do Jacaré para a Série B do Brasileirão. No clube, ele foi a campo em 37 jogos e não chegou a marcar gols. Foi contratado pelo Goiás no ano de 2006 para a disputa da Copa Libertadores. O clube até passou da primeira fase, mas caiu nas oitavas de final. Além disso, Vampeta conseguiu com o Esmeraldino vencer o grande campeonato goiano daquele ano de 2006, mais um título para a conta do jogador. Ele deixou o clube no final desse ano para retornar ao Corinthians. No Goiás foram 19 partidas, 5 gols e 1 troféu. Essa terceira e última passagem do Vampeta pelo Corinthians foi de longe a pior de todas. Isso porque o Vamp esteve em campo no empate contra o Grêmio no Estádio Olímpico por 1-1, jogo que simplesmente rebaixou o Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pensar, se organizar para 2008 e erguer a cabeça. É difícil, não foi nesse jogo, foi durante a competição toda. Após o time ter feito uma campanha muito ruim naquele Brasileirão e ter tido vários problemas extracampo. O Vampeta chegou a defender o clube no ano de 2008, mas já não fazia mais parte dos planos da diretoria corintiana para a reconstrução, e então deixou o Alvinegro, onde colocou o seu nome na história. Pelo Corinthians, ele disputou 258 jogos, fez 17 gols e ganhou 7 títulos. Depois da queda do timão, o Vampeta pensou até em abandonar a sua carreira. Porém, um ano mais tarde, foi contratado pela Juventus da Moca para disputar o Paulistão de 2008. Quando a competição chegou ao fim, ele deixou o clube e anunciou oficialmente que estava pendurando as suas chuteiras. Na Juventus, foram 15 partidas disputadas e nenhum gol marcado.
3 anos depois, de forma surpreendente, voltou a atuar profissionalmente para defender as cores do Grêmio Osasco, numa jogada de marketing do clube que disputava a Série A3 do Paulista. O Vamp jogou alguns minutos de um jogo só, para aí sim deixar a carreira de forma mais que oficial e se tornar presidente do clube por um curto período. Portanto, no Grêmio Osasco ele teve uma partida. Jogando pelos clubes, o Vampeta disputou 522 jogos, marcou 40 gols e ganhou 13 títulos. Um clássico jogador dos anos 90, da resenha, da sinceridade, da risada, da provocação sadia aos rivais e que, claro, dentro de campo ele era monstruoso. Tinha uma capacidade de leitura de jogo muito apurada, passes precisos e ótima marcação. Esse grande contador de histórias fez o seu nome com a camisa do Corinthians principalmente. E claro, tá marcado na história por ter sido pentacampeão do mundo com o Brasil. Que trajetória vitoriosa teve o velho Vamp. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!